Realmente, né, queridos, a gente estava conversando agora há pouco, né, com uma das amadas aí, né, com vários problemas, né, e ela falou que o inimigo está furioso, né, realmente o inimigo está furioso. A gente tentou entrar aqui, né, já na entrada, já simplesmente apagou tudo, né, se desligou tudo, né, o inimigo está furioso, porque nós estamos alcançando muitas almas, amém, queridos? O inimigo está furioso. Mas, queridos, é só o tempo dele se levantar, né? É só o tempo dele se levantar para ele cair, amém, queridos? É só o tempo dele se levantar porque ele cair, porque ele já é um derrotado, é o que eu digo sempre aqui, queridos, amém? Ele já é um derrotado, né? Ele foi derrotado quando Jesus deu o seu sangue lá na cruz do Calvário, pela minha, pela tua vida, pelas nossas vidas, né? Ele foi derrotado, aonde Jesus desceu lá e pegou a chave do barraco, e se feliz, né? Então hoje, queridos, nem dono do barraco dele ele é, né? Ele é tão derrotado que nem dono da casa dele ele é, porque Jesus desceu lá e pegou a chave da casa dele. Não adianta, ele só vai se levantar para cair, amém? Passando a palavra aqui para a missionária, queridos, estamos ao vivo também pela rádio novocaminho.net, pela rádio viamão.net também, amém, queridos? Vamos orar novamente, né? Aleluia, paz do Senhor, uma boa noite a todos, vamos orar novamente, né? Senhor Deus, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, por mais esta oportunidade que tu nos concede nesta noite. Pai, e em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar, Senhor, o ouvinte que está do outro lado, que está necessitado de uma palavra, e que o Senhor venha, Pai, nos usar como seus instrumentos nas tuas mãos, para liberar, Senhor, a palavra sobre a vida do teu povo, aquele que nos ouve nesta noite. Pai, e em nome de Jesus, visite a cada família, a cada lar, visite aqui as nossas vidas, Pai, põe todo impedimento por terra e que venha prevalecer o teu querer e a tua vontade. É isso que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você que pode, abra a tua Bíblia junto comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 20, onde diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de me lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eis que te sararei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor sarará, e que o Senhor sarara, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isso te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus e voltará a 10 graus atrás. Amém? Aqui nós estamos falando sobre Ezequias, o rei de Judá, né? Ezequias, ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar, junto com o seu pai. E
após a morte do pai, ele começou a reinar sozinho, né? Ele reinou por 29 anos. Ele foi o 13º rei de Judá. Ezequias foi o único, e igual a ele, só o rei Davi. Ele agarrou a palavra de Deus e foi fielmente. Ele foi fiel, assim como Davi foi fiel, né? A Bíblia diz que Davi, ele foi o segundo coração de Deus, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o rei Ezequias também foi um rei que serviu a Deus fielmente, né? O presbítero Carlos estava mostrando ali para mim. Um abração para a irmã Lourdes, né? Lá de Primavera, São Paulo, que está nos ouvindo. Ela ouve todas as lives, né? Assiste todas. Ela comenta, ela pede oração. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Irmã Lourdes, um abração para você, viu? Deus abençoe. E Ezequias, durante o seu reinado, ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. Culminou um grande avivamento para o povo de Deus, né? Então, olha só, Ezequias, ele fez coisas tremendas, né? Para adoração ao Senhor, né? Porque ele era fiel ao Senhor. Mas a Bíblia diz que ele fica doente. E a doença dele era uma úlcera no estômago. Alguns estudiosos chegam a dizer que se tornou um câncer, né? No estômago de Ezequias. Mas ele recebe uma mensagem através do profeta Isaías, mandando ele colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver, né? E o que ele fez naquele momento? Que ele recebe a mensagem, aquela dura mensagem, né? Já pensou você receber uma mensagem que seus dias estão contados, né? A gente tem que correr mais rápido, né? Para a presença de Deus, né? Aquele que não tá é que tem que se apressar, e aquele que tá tem que se apressar mais ainda para se consertar, né? Porque se partir com Cristo, né? E aí a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e chora muitíssimo. Ele ora, ele faz um clamor a Deus com sinceridade, com profundidade de alma, de sentimento. Ele faz ali a oração, aquele clamor, ele chora muito, né? E ele fala que se o Senhor lembrar dele, das coisas que ele fez, né? E se o Senhor puder fazer algo por ele, que o Senhor faça, né? E aí a Bíblia diz que antes mesmo que Isaías saia de dentro do pátio do palácio para ir embora, Deus manda outra ordem para o profeta Isaías. Volta e diz para o rei Ezequias que ele será curado, que ele vai ser curado, e eu vou acrescentar mais 15 anos sobre a vida dele. Olha que bênção. Além de ser curado e ainda receber mais 15 anos de vida, né? A palavra diz que Isaías liberou essa palavra sobre a vida dele, né? E também que ele fizesse uma pasta de figo, colocasse sobre a úlcera, né? Que era a forma que Deus ia operar para curar ele. Glória a Deus. A situação de Ezequias. A reação dele foi a oração e o lamento. Ele orou, se lamentou diante do Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Há poucos dias atrás, eu me lembro que nós estávamos orando e o presbítero Carlos disse assim: Paizinho, se eu tenho crédito contigo, dá vitória, né? Quantas vezes nós fazemos a mesma oração que o rei Ezequias fez? Mas para a gente falar para o Senhor
Senhor, se eu tenho crédito contigo, nós temos que ter a certeza de que nós temos crédito, né? Que nós estamos fazendo a nossa parte. Porque como você vai dizer para o teu Senhor, o nosso Senhor, para Ele se lembrar se você tem crédito, se você não tiver crédito nenhum? Não tem como, né? É difícil. Eu, diante de muitas situações difíceis, eu também tenho dito para o Senhor. Quantas vezes eu falei, Senhor, se eu tenho crédito com o Senhor, aí no céu, brada com a grande vitória, envia a resposta, né? Também já fiz essa oração. Porque qual é o combustível do cristão? É a oração, irmão. Sem oração, não tem bênção, não tem vitória, não tem vida. A oração, ela é que movimenta o cristão. O cristão tem que estar todos os dias com combustível. Porque se ele não tiver combustível, ele para. A vida não é fácil, nós sabemos disso. Há momentos difíceis, todo dia nós enfrentamos batalhas. É como disse, mata um leão por dia, né? Para poder sobreviver. Então, se não tiver oração, irmão, não tem como você vencer. Não tem como você ter uma vida de propósito, uma vida de sonhos, uma vida de projetos. Não tem se não tiver oração. A oração, ela é a chave fundamental, principal na vida do cristão. A resposta imediata de Deus, né? Ezequias teve a resposta imediata. Já aconteceu com você de você orar e quando você levantar da oração você já tem resposta? Já aconteceu com você de você orar pela manhã e quando for à tarde a resposta chegar? Eu acredito que já, né, irmãos? Comigo já aconteceu várias vezes. Mas também tem aquele momento que você ora e você tem que esperar. Um momento em que o Papai do Céu vai querer abrir o céu e enviar um mensageiro, o anjo mensageiro com a resposta da tua oração. Que hoje, nessa noite, seja a noite que o Senhor venha responder algumas orações minhas e tua, né? Que venha ser a resposta, que o Senhor venha enviar o anjo mensageiro com a resposta das nossas orações, porque nós, Senhor, também nos conhece. Ele que nos formou no ventre da nossa mãe, Ele conhece as nossas estruturas, Ele conhece os nossos limites, então Ele sabe, né? Que tem momento que Ele tem que descer ou enviar o seu anjo mensageiro com a resposta da oração. Eu vejo que quando Pedro estava preso e a igreja estava em constante oração, estava orando sem cessar, e Pedro estava por um fio para ser morto, mas o Senhor enviou o seu anjo e libertou Pedro da prisão. Qual prisão aí que você precisa ser liberto? Qual é a prisão que você quer que o Senhor desça e te tire da situação, te tire desta prisão que você está vivendo? Qual é a prisão? Eu te faço essa pergunta. Qual é a tua prisão? Nós sabemos que não estamos presos entre grades, mas muitas vezes estamos presos em situações mal resolvidas.
em situações que nós queremos ter vitória da parte de Deus, que nós oramos, que nós pedimos. Há quanto tempo tu está pedindo? Há quanto tempo tu está aí nesta prisão? Hoje pode ser a noite da resposta da tua oração, da minha oração, da nossa oração. Ali a resposta para Ezequias foi imediata, né? Porque Isaías nem tinha saído fora do palácio ainda, do pátio do palácio, quando o Senhor mandou ele voltar. E ali foi mudado, né? A sentença que era de morte foi revogada. Glória a Deus, né? Nosso Deus faz isso, irmão. Nosso Deus faz isso. E ninguém pode apagar aquilo que o Senhor revogou, aquilo que o Senhor decretou, aquilo que o Senhor assinou. Ninguém pode. Só Ele mesmo. O poder da oração muda a história. Mudou a história. Porque Ezequias, com uma úlcera no seu estômago, já um câncer, estava determinado à morte. Mas, por causa da oração sincera, por causa do lamento dele, o Senhor mudou a história. Aleluia. Confiança em Deus, mudança de história, cura de enfermidades, portas abertas, livramento de situações impossíveis, só o Senhor pode fazer. Só Ele. A nossa mão só vai até um limite, o nosso agir. Mas o Senhor, Ele ultrapassa os nossos limites. Ele ultrapassa para dar vitória para nós, o povo dele. Quando falamos com sinceridade e fé, Ele nos ouve. Por que também não dizer de Ana? Ana também chorava pedindo um filho. Entrou no templo com o semblante caído, angustiada, o espírito amargurado. Mas naquele dia seria um dia diferente. Ana se levantaria daquele chão com a resposta da oração. Porque quando o sacerdote Eli chega até ela e diz: olha, seja conforme a tua petição. E a Bíblia diz que ao sair e ir embora, Ana encontra com Eucana, vão embora para os seus lares. E naquela noite, a Bíblia diz que Ana engravida de Samuel. Profeta Samuel, juiz, né? Deus tinha o melhor para Ana. Penina teve vários filhos, nenhum filho relata seus nomes na Bíblia. Mas de Ana foi diferente, porque o que o Senhor tinha para Ana era especial. O que o Senhor tem para minha vida e para a tua vida é especial. Então, se a resposta ainda não chegou, continue aguardando, continue orando. Porque você não está pedindo para um Deus morto, a um Deus que está com a mão encolhida. Não, a Bíblia diz que a mão dele está estendida para abençoar. E todas as vezes que ele olha para a palma da mão dele, o meu nome e o teu nome está escrito lá. Então ele não esquece de abençoar nenhum filho seu. Aleluia. Nada está determinado até que Deus tenha dado a última palavra. Quem dá a última palavra na minha e na tua vida é o Senhor. É o Senhor. O médico pode dizer: o diagnóstico é péssimo. O diagnóstico é de morte. O advogado pode dizer: causa está perdida. Mas quem dá a última palavra na minha e na tua vida ainda é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Nunca subestime o poder de uma oração fervorosa. A oração muda destinos, muda história. Aleluia. Quando eu falei aqui, nunca subestime o poder de uma oração, eu me lembrei de um fato, um testemunho, na verdade. Quando eu morava em São Paulo e congregava na igreja em São Paulo, eu vou dizer o nome, porque a testemunha é para a glória de Deus. Na de Mauá. Que saudade que eu tenho daquele tempo. E o pastor presidente, ele convocou a igreja para fazer um propósito de oração e um ato de fé, um ato simbólico de fé. A igreja o templo já estava pequeno para 1.000 pessoas. E o sonho do pastor, o desejo do coração dele era um templo maior para 3.000, 4.000 pessoas. Só que aonde a igreja ficava era numa avenida, do lado tinha os comércios. Então não tinha como aumentar o templo aos olhos humanos. Começamos um propósito de oração, a igreja inteira. Você não faz ideia daquela multidão de gente com aquela oração fervorosa. E o ato de fé era empurrar as paredes, como se empurrando no sentido de que estava ampliando o templo. Poucos dias, eu acho que não foi nem meses, um comerciante vem, procura a igreja para vender. Eu quero vender a minha parte, quero vender meu comércio, mas eu quero vender para a igreja. Outro vem, eu quero vender para a igreja. Oração fervorosa. Hoje está lá, construído o grande templo da de Mauá. Um ato de fé junto com oração fervorosa. Nunca subestime. Quantas vezes eu ouvi alguém dizer, imagina, até parece que vai conseguir comprar essa quadra toda para fazer o grande templo. Nunca subestime o poder da oração. A oração, ela tem um poder tão grande. Eu digo que a oração tem pernas. Ela vai. Quem ora tem resposta. Se você está orando, aguarde que a tua resposta vai chegar. Pode ser nessa noite ainda. Amém? Porque eu também aguardo resposta. Eu sei que muitas vezes a gente quer até desfalecer na nossa fé. A gente quer até pensar, Deus esqueceu, Deus não vai responder. Ei, a oração tem poder. Ela move céu e terra. Quando você começa a orar, o céu para te ouvir. Aleluia. E quem ouve a nossa oração é o abençoador da minha e da tua vida. Mas nós sabemos que há um tempo para tudo. Tem oração que é imediata. Tem oração que você vai ter que aguardar mais um pouquinho. Continuar orando, perseverando. Mas, ou ela rápida, ou ela um pouco demorada. Para nós. Para Deus não, ela vem no tempo certo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra para o teu coração. Amém, queridos. Estava pensando aqui agora, né? Estava pensando aqui ontem, né, queridos? Ontem a gente... uma mãezinha fez
pediu para que nós fôssemos orar pela filha dela, ou seja, nós já estávamos há algum tempo, já estávamos orando, né? Continuamos orando ainda, né? Continuamos orando ainda. E ontem ela pediu para que a gente fosse lá aqui no Hospital de Socorro de Porto Alegre. E quando nós chegamos lá, né, a menina já estava de alta. Né? Já estava de alta. A menina a bebezinha já estava de alta. E como é de praxe, né, queridas? A gente já aproveitou ali, a gente estava no setor de pediatria, né? E já aproveitamos e oramos ali por várias crianças que estavam ali, né? Queridos, olha, até fica aqui, né, um alerta, né, até porque a nossa audiência, queridos, ela, graças a Deus, né, queridos, graças a Deus, ela está sendo muito grande, queridos, muito grande, né? Tá aí 2.500, 3.000, pulando para 4.000 visualização, enfim, pessoas assistindo. Então, queridos, fica um alerta, queridos, cuidado, queridos, muito cuidado. Quando você colocar água, né, água em cima do fogão para ferver, você que tem criança, né, criança de 10, 11 meses, que já está caminhando, né, queridos, 1 aninho, 2 aninhos, enfim, né, tome muito cuidado para não colocar nas bocas na frente do fogão, querido. Porque tinha um menininho lá, né, ele estava todo queimado, queridos, né, ele estava amarrado a perninha dele direita amarrada na cama, a perna esquerda amarrada do outro lado, o bracinho amarrado em cima, o braço direito, o braço esquerdo, todo amarrado, queridos. Ele olhava assim, sabe, aquele olhar de tristeza, queridos. Olha, eu na hora da oração, eu não pude me conter, não pude segurar as lágrimas, né, queridos? E outro menino também que estava com o braço queimado lá, também tinha assim queimado também, acidente com chaleira também, né? Tinha virado água quente. Tinha outra menina, né? Tinha um menino também, não? Tinha 3 crianças queimadas. Tinha 3 crianças queimadas, queridos. Então, muito cuidado, queridos, muito cuidado quando você estiver manipulando, usando fogão e tiver ali, né, a criança por perto, não coloca nas bocas da frente, querido, coloca nas bocas lá atrás, queridos, amém? Coloca atrás ali, para evitar, queridos, amém? Para evitar, né? Então, queridos, eu gostaria de pegar um gancho aqui com a missionária, né? E realmente, né, queridos, lá em 2 Reis 18:5, né? Aonde diz 2 Reis 18:5, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu igual entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, né? Então, queridos, vejam bem, né? Que lá em 2 Crônicas 29, do 1 ao 11, né? Ezequias começou, que nem disse a missionária, né? Ezequias começou a reinar com 25 anos, queridos, né? E foi um dos poucos reis que fez o que era reto, queridos, que era reto perante o Senhor, amém, querido? Ele limpou o templo, restaurou os sacerdotes e os levitas, queridos, né? Então, antes de qualquer reforma política, militar, ele buscou o quê? Consertar, queridos. É o que devemos fazer, queridos, amém? Ele buscou consertar o seu relacionamento com Deus, amém, queridos? Então, queridos, antes de pedir que Deus mude as circunstâncias, permita que Ele mude o seu coração, Aleluia, amém, Deus. queridos? Que Ele venha e mude seu coração, queridos, amém? Continuando lá em 2 Reis 18, 17, 19, 37, né? Onde fala Senaqueribe, rei da Síria, ameaça Judá com um exército poderoso, queridos, amém? Então vejam bem, queridos, que a pressão externa, o inimigo zombando da fé de Ezequias, dizendo que Deus não poderia salvá-lo, queridos. Amém, queridos? A resposta de fé, Ezequias ora no templo. A missionária estava falando a respeito da oração, queridos, né? Ezequias ora no templo e busca o quê, queridos? E busca o profeta Isaías, queridos, amém? Queridos, o anjo do Senhor derrota
185 mil assírios em uma noite, queridos. Aleluia. Queridos, em momentos de crise, queridos, a nossa resposta revela em quem realmente confiamos. Amém, queridos? Amém, queridos? Então, uma oração, queridos, uma oração que muda o destino, né? Que está lá em 2 Reis 21 ao 11, queridos, né? Ezequias fica doente, recebe a sentença de morte, mas ora, queridos, ora o que é com sinceridade, Aleluia, quebrantamento e Sim. com lágrimas, amém? Amém, queridos? Ezequias vira o rosto para a parede e chora, queridos, né? Mas, queridos, Deus responde, adiciona 15 anos à sua vida, 15 anos mais à sua vida, sinal do milagre, queridos. Então, a sombra do sol volta 10 graus, queridos, amém? Queridos, quando oramos, queridos, o que é com sinceridade, né? Deus ouve, Ele ainda responde às orações impossíveis, queridos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém, queridos, amém? Queridos, depois de tanto milagres, Ezequias mostra o que é o tesouro do reino aos babilônios, né? O excesso de confiança nos bens e conquistas. Isaías profetiza o que é o futuro e queda de Judá. Ezequias se humilha e evita o que? O juízo em seus dias. Então nunca deixe, queridos, nunca deixe que as vitórias o façam esquecer de quem te deu a vitória, queridos. É verdade, amém? meu Deus. Nunca se esqueça, queridos. Então, queridos, né, coloque sempre, queridos, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, querido. Glória a Deus. Confie em Deus mesmo quando tudo parece perdido, querido, querida. Ore com fé, queridos. Ore com fé. Queridos, Deus ainda faz milagres, queridos. Permaneça humilde mesmo após grandes vitórias, queridos. Permaneça humilde mesmo após grandes vitórias, É queridos. verdade, Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia. A missionária vai adentrar com mais uma palavra. Logo após eu vou entrar com mais uma palavra aqui, né? Não tentando fugir do texto, do contexto. A missionária vai entrar aqui e logo após eu estarei entrando novamente. Bem, queridos. Aleluia. E um abraço também lá, né, para a irmã Lourdes, né? Eu tenho certeza absoluta, pelo que a missionária Elaine me fala aqui, a respeito da irmã Lourdes, lá em Primavera, São Paulo, eu tenho certeza que se ela estivesse aqui conosco, né, se ela estivesse aqui perto de nós, ou enfim, eu tenho certeza absoluta que na tarde, na manhã, foi uma manhã, né? Manhã, né, missionária? Sim. Manhã de ontem, né? Na manhã de ontem ela teria nos acompanhado, pelo que a missionária fala, né? Pelo pouco a missionária fala dela aqui, eu tenho certeza que ela teria nos acompanhado na manhã de ontem até o hospital de pronto-socorro aqui de Porto Alegre, estaria junto conosco lá. Eu tenho certeza, pelo que a missionária me fala aqui, ela tem um coração, né? Um coração enorme, que a missionária falou, né? Então ela tirou da minha boca um coração enorme, amém? A missionária vai entrar com mais uma letra, não fugindo do texto, do contexto, e logo após eu vou estar entrando aqui também, tentando não fugir do texto, do contexto, amém, queridos? Tiago 5:16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. O poder da oração, né, irmãos? Meu Deus do céu. A gente muitas vezes não valoriza, né? Aquele tempo que você tem que tirar para ir orar, né? Aquele tempo que você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta, como a Bíblia diz, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, né? No teu lugarzinho secreto lá e fala com o teu Deus, né? O Senhor não está procurando palavras bonitas, né? Não está procurando palavras bonitas, palavras cheias de como que fala? Palavras difíceis. Não. O Senhor quer um coração quebrantado
uma oração sincera, verdadeira, né? É isso que o Senhor procura. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, ai, Deus só vai me responder, né? Se eu fizer aquela oração longa, se eu falar palavras bonitas, né? Não. O Senhor, Ele quer ver a sinceridade do coração de cada um. Né? Ana, quando ela entrou lá no templo, a Bíblia diz que Ana estava tão angustiada, que Ana estava tão assim, triste, que nem palavras saíam da boca de Ana. Eu acredito que a oração dela era só o pensamento, né? Pensando, meu Deus, mais um ano eu estou subindo aqui no templo para adorar com meu esposo e não tenho filho, Senhor. Eu imagino que seja essa oração, né? Não tenho filho, Senhor. Penina dá muitos filhos a ele, mas Penina vive me afrontando. Mas, Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho palavras, mas eu estou aqui. Quantas vezes, irmãos, vocês já fizeram essas orações? Eu acredito que sim, não é só eu. Quantas vezes, irmão, eu já adentrei na casa de Deus, ou até mesmo na minha casa, para orar, e não sai nenhuma palavra. Muitas vezes só sai choro, só desce lágrima. Mas uma lágrima para Deus é resposta, irmão. Uma lágrima para Deus é resposta. Orai uns pelos outros, né? É tão bom quando tem alguém que ora pela gente, né, irmãos? Para mim chegar até conhecer a Cristo, alguém orou por mim. Eu acredito que alguém também orou por você. Quantas vezes você tem orado para alguém se chegar a Cristo? Alguém da tua família, algum amigo, algum parente, algum vizinho. Você tem orado. E a oração, ela chega, ela fica depositada, né? Nós sabemos que toda a oração nossa, ela fica depositada. A nossa oração, o anjo não colhe a nossa oração e a oração cai por terra, fica em qualquer lugar, não. A oração, ela fica guardada para no tempo certo o anjo descer com a resposta para mim e para a tua vida. Louvado seja Deus, né? A oração, ela tem um poder tão grande, que nós cristãos, muitas vezes, não vemos o poder que ela tem. Como eu disse, como se a oração tivesse perna, e ela caminha, e ela vai, ela chega, ela sobe, e ela tem resposta. Pode passar o tempo que passar, mas a oração tem resposta. Aleluia. Louvado seja Deus. Nenhuma oração se perde, irmãos. Nenhuma. A Bíblia diz que Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, irmãos, a oração faz chover, a oração faz parar de chover, a oração move céu e terra. A oração tira o enfermo do leito, né? A oração abre portas, a oração converte, a oração muda destino, muda história. Amém? Se a missionária puder me ajudar aqui, amém?
missionário Jeremias, né? Jeremias também era conhecido como profeta, é verdade? Sim. Verdade, Jeremias. Verdade. Profeta chorão, isso? Profeta chorão. Profeta chorão, né? Então, querido, Jeremias era também conhecido como profeta chorão, né? Mas que na verdade foi um dos mais firmes em meio à posição, né, queridos? Então, queridos, antes que formasse, diz lá, né, que no verso 5, que antes que formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Aleluia. Amém? Queridos, diz a palavra que Jeremias era jovem, né? Jeremias era tímido, Jeremias era inseguro, queridos. Mas Deus diz, não digas eu sou um menino. Amém? Queridos, Deus promete estar com ele, colocar suas palavras em sua boca e dar autoridade espiritual, queridos. Queridos, Deus não chama os capacitados, queridos. Ele capacita os chamados. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, Jeremias denuncia a falsa religião do povo, mesmo sendo odiado por isso, chamado o quê? Para pregar no templo e dizer que Deus não aceita culto sem arrependimento, queridos. Mas Jeremias o que? Sofre perseguição, prisão, zombarias, até ser jogado no poço, que está lá em Jeremias 38, queridos. Ser fiel a Deus, queridos, muitas das vezes significa ser rejeitado pelo mundo. Ei, queridos, agora há poucos dias eu coloquei um vídeo, não interessa se ele é de 2017, 2015, 2018, eu compartilhei um vídeo aqui nas redes sociais, onde um pregador estava pregando dentro do ônibus, né? E o motorista do ônibus se sentiu ali incomodado, chamou a brigada e o pregador estava com a filhinha ali e a brigada entrou no ônibus ali e não sei o que aconteceu, levaram o pregador, enfim. Então não interessa se o vídeo é de 2015, 2017, 2018, 2019, 2025, a perseguição está aí, queridos. A perseguição está aí, só não vê quem não quer. A perseguição está aí, não somente em 2017, 2018, mas a perseguição também está aí nos dias de hoje, queridos. A pessoa não vê quem não quer, queridos. Queridos, então diz também, né? A Jeremias 9:1, né? Quem me dera que a minha cabeça se tornasse em águas e meus olhos em uma fonte de lágrima. Jeremias chorava pelo povo, querido, mesmo quando ele o rejeitava. Então ele não pregava por ódio, mas por amor, queridos. Aleluia, Deus. E zelo que pela verdade. Queridos, a verdadeira pregação, o que ela vem daqui, queridos? Ela vem daqui, ela vem do coração, queridos, que sente o que? A dor das pessoas, mas não compromete a verdade, queridos, amém? Queridos, queridas, também diz, né, que porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que? Um futuro de esperança. Então vejam bem, queridos, que mesmo diante do juízo, Jeremias anuncia o que? Esperança. Queridos, Deus disciplina, mas também o que? Restaura, queridos. Jeremias é o que? É o profeta do exílio, mas também da promessa da restauração. Aleluia, queridos. Queridos, nunca, queridos, veja bem, querido, querida, nunca é tarde para recomeçar quando ouvimos a voz de Deus, Aleluia, queridos. Deus. É verdade. Queridos, queridas, Deus te conhece e tem um propósito para a tua vida. A fidelidade de Deus é mais importante, queridos, queridas, mais importante que a aceitação das pessoas, queridos. Então pregue com amor, mesmo, queridos, que doa. Mesmo que em tempos difíceis, Deus ainda tem planos de esperança, queridos. São tempos difíceis que vivemos, queridos, mas Deus tem planos, amém, queridos? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Queridos, queridas, o profeta Jeremias, queridos, está preso, diz que está preso no pátio
no pátio da guarda, queridos, no pátio da guarda, quando recebe essa palavra do Senhor, um tempo de angústia nacional, decadência espiritual, queridos, e desespero pessoal. É justamente nesse cenário, queridos, que Deus convida a oração, que foi o início do culto, onde a missionária falou que a oração, queridos, é fundamental. A oração nas nossas vidas, na vida do cristão, ela não pode faltar, queridos, amém? Então, não como último recurso, mas o quê? Como primeiro, como a primeira fonte da direção e resposta, queridos. Então, muitos, queridos, vejam bem, queridos, queridas, muitos esperam que a oração seja o que? O último passo. Mas Deus quer, queridos, Deus quer que seja o quê? O primeiro degrau da restauração. Aleluia. O Senhor, queridos, o Senhor não ignora o clamor do justo. Ele promete e responde e revela segredos celestiais a quem se dispõe a orar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém, queridos, queridas. Queridos, a ordem divina é clama a mim. Então temos que clamar a Deus, queridos, 24 horas, mesmo que seja em pensamento. Bem, queridos, clamar a Deus. Queridos, a palavra hebraica para clamar aqui é cara, não é cara com C, é cara com Q de queijo mesmo, amém, queridos? É que implica um grito intenso, uma invocação urgente, uma chamada desesperada, queridos. Não é uma oração fria, automática, mas é o quê? Um grito da alma. Um grito da alma que reconhece a sua dependência total de Deus, queridos. Amém, queridos, queridas? Queridos, queridas, Deus não responde oração vazias, mas sim aquelas cheias de fervor. Aleluia. E fé. Glória a Deus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Amém? Então, queridos, quem clama reconhece o quê? Reconhece que sozinho não consegue. Há um convite, há um relacionamento íntimo com Deus por meio que, queridos? Por meio da oração, queridos, né? E esse foi o início da pregação da missionária, né? Então, queridos, vejam bem, queridos, que Deus não apenas ouve, Ele não apenas ouve as nossas orações, queridos, Ele responde, queridos, que o verbo hebraico aqui, anan, que significa responder com ação, não apenas com palavra. Deus se manifesta na prática, no tempo certo e com a direção clara. Amém, queridos? Queridos, a resposta de Deus pode ser, queridos, né? Sim, quando está o quê? Dentro da sua vontade. Pode ser não quando vai contra seus propósitos. Amém? Espere quando é necessário que maturidade ou preparo. Queridos, a oração, queridos, não muda, queridos, Deus, mas nos muda o quê? Para ouvir a sua resposta. Amém, queridos? Queridos, o termo coisas grandes refere o que? Se a mistérios divinos, estratégias celestiais, promessas ocultas, que só são reveladas o que? Aqueles que buscam com diligência e firmes, em hebraico, batsur, né? Que quer dizer insensível, escondidos, impenetráveis, ou seja, segredo que só Deus, queridos, pode trazer à tona. Amém, meus irmãos? Então, nesta noite, Deus quer revelar segredos do céu para os que oram. A oração, queridos, nos conecta. A oração nos conecta com o mundo invisível, queridos. O mundo é o que eu digo sempre, que nós vivemos 24 horas numa guerra espiritual, queridos. Um conflito espiritual, queridos. Com o nosso mundo natural, nosso mundo físico, e o mundo que nós não enxergamos, sobre o mundo sobrenatural, queridos. Muitos não acreditam. Amém, queridos? Muitos não acreditam, queridos. Amém? Então, o mundo invisível é eterno, queridos. Muitas bênçãos são o quê? Destravadas por meio da oração intencional, perseverante e cheia de fé, meus irmãos. Amém? Queridos, temos vários, queridos. Se for citar, queridos,
olha, eu vou ficar aqui, a missionária vai ficar aqui, nós vamos passar a noite toda. Então vou citar apenas alguns, queridos, exemplos bíblicos de orações respondidas. A missionária que falou aqui a respeito de Ana, né? Ana, que era uma mulher estéril, acho que foi a semana passada, né, missionária? Falei sobre hoje também. Hoje também? A oração de Ana. A oração de Ana, que era uma mulher estéril, queridos, humilhada, mas o que clamou até que Deus abriu a sua madre, queridos, né? Quando o mundo se fechar, as portas, entre aonde, queridos? Entre na presença de Deus, queridos. Aleluia. Temos aqui também Elias, que está lá em 1 Reis 18, queridos, né? Orou com fé e o fogo que desceu do céu, queridos, provando que só o Senhor é Deus. Queridos, a oração do justo pode mover o céu, estremecer a terra, queridos. Queridos, tem um outro exemplo aqui, não vou me adentrar muito longe no assunto, porque, como eu falei, se formos entrar aqui, nós vamos passar a noite toda falando exemplos bíblicos, amém, queridos? Temos aqui Daniel 10, que diz, orou por 21 dias. Ele orou por 21 dias e o anjo revelou, né, que a resposta foi enviada no primeiro dia, mas o quê? Ei, querida, preste atenção, né? Mas houve o que? Uma batalha espiritual, né? Uma batalha espiritual, queridos, né? Nem sempre, queridos, o silêncio é a negação. Às vezes é guerra no invisível, aquilo que nós travamos, queridos, que nós travamos somente no nome de Jesus Cristo, queridos. Somente o nome de Jesus Cristo, somente no nome de Jesus Cristo é que nós colocamos Satanás para correr. Não é no meu nome, não é no nome da missionária, não é no nome do meu vizinho, não é no nome da minha vizinha, somente o nome de Jesus Cristo. Aquele que verteu seu sangue lá na cruz do Calvário, para que eu estivesse aqui hoje, para que a missionária estivesse aqui hoje, para que você estivesse aí hoje, queridos. Amém? Queridos, mais um exemplo aqui em Lucas 22, 41, 44, né? Que lá no Getsemane, Jesus, o quê? Tá aí o nosso mestre, o nosso rei, Jesus, ele orou com intensidade e foi fortalecido por anjo, queridos. Então, queridos, a oração, queridos, a oração sustenta o quê? Sustenta em tempos de agonia, meus irmãos, em tempo de agonia. Queridas, Deus responde não apenas para nos abençoar, mas para manifestar o que é a sua glória e cumprir seu propósito e nos tornar o que? Testemunhas vivas do seu poder, queridos. Glória a Deus. Queridas, quando Deus responde, o nome dele é glorificado. O mundo precisa ver o crente que vive em milagres, queridos. Aleluia. O mundo precisa ver os crentes que vivem milagres, queridos. Queridas, toda oração respondida é o quê? É uma arma o quê? Contra o inferno, queridos. Glória a Deus. Por isso que a gente pede sempre aqui, queridos, não para nos vangloriar, não para nos sentirmos maioral, queridos, porque eu não sou nada, a missionária não é nada, nós somos um sopro, queridos. Assim como estamos aqui, né? Ontem eu posso cair duro aqui, queridos, amém? Mas não para nos vangloriar, queridos, mas o que, queridos? Queridos, a nossa oração, queridos, é o que nós pedimos sempre, queridos, né? Quando você alcança o seu objetivo através, né, de nós que somos vasos, através de nossas orações, querida, dê seu testemunho, querido. Grava um videozinho, manda para nós, manda pro WhatsApp da missionária, manda pro meu, dê um testemunho, queridos, o quê? Para fortalecer a fé dos outros amados que estão lá do outro lado, amém, queridos? Então vejam bem, queridos, mesmo quando Deus se cala, ele está o quê? Trabalhando, que está lá em João 11, Jesus espera 4 dias, o quê? Para ressuscitar Lázaro. O silêncio dele era o que é estratégico, queridos. Nem todo atraso, queridas, é negação. Deus está ensinando, moldando e preparando algo maior. Aleluia. Para você, querido. Para você, queridos. Então, o que? Aprenda a ouvir,
Aprenda a ouvir a voz de Deus, queridos, até no silêncio, queridos. João 14, 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Em nome de Jesus é a credencial. Jesus, o nome de Jesus é a credencial do céu, e por meio dele, queridos, temos que acesso ao trono da graça, queridos. Eita glória, coisa boa, né, queridos? Então, não é eloquência, queridos, mas o nome de Jesus, queridos, que garante o quê? Resposta. Oração sem Jesus, queridos, é religião. Com Jesus é um relacionamento, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer tudo muito, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus não responde na medida do nosso pedido, mas o que? Na grandeza da sua bondade. Aleluia, Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, né, queridos? Então, que ele se espere mais do que você pediu, né? Espere mais do que você pediu. Se você pedir um pouquinho assim, Deus vai te dar um montão assim. Amém, querido? Não, você pedir um pouquinho assim, Deus vai te dar um montão assim, queridos. Amém? Aleluia. Deus vai te dar um montão bem grande, queridos, né? Queridos, Deus ouve o clamor do perdido e responde com salvação. Então não há pecado, queridos, que impeça a resposta, né? Se houver arrependimento verdadeiro, Deus responde primeiro com perdão, depois o quê? Com restauração. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Eu te peço nessa noite, meu irmão, minha irmã. Por isso que surgiu a Igreja Virtual de Cristo, com esse objetivo, queridos. Para aqueles que estão... Queridos, aqueles que se sentem assim, sabe, tão dentro de casa, que muitas das vezes têm vontade de estar dentro de uma congregação, mas passaram por tantas dificuldades, tantos problemas lá dentro, assim como eu passei, queridos, dentro de 4 paredes, não somente em uma congregação, 1, 2, 3, 4, 5. Ei, queridos, daqui a pouco são 10, 15, 20, se continuasse, assim como a missionária passou, queridos. Volte a orar, queridos. Volte a orar, queridos. Volte a orar, queridos, né? Eu peço nessa noite, independente se você está dentro de uma congregação ou não, volte a orar como quem espera o quê? Espera a resposta real. Aleluia. Querido, ensine a sua casa a orar com fé e perseverança. Querida, levante-se como intercessor nessa geração. Aleluia, Jesus. Querida, testemunhe as respostas como provas vivas da fidelidade de Deus. Aleluia, amém, queridos, Deus. queridas? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Né? Quando nós clamamos, Deus anuncia, né? Deus mostra coisas grandes para nós, tanto no físico como no espiritual, né? Porque Deus é bom. Não cesse de orar, meu amado. Não cesse de pedir, minha amada. Não desista. Mas creia que a resposta virá. Amém? A paz do Senhor para o irmão Vilmar também, né? Que sempre está conosco. Que Deus te abençoe, servo de Deus. Que você fique com esta palavra também, que é na oração, né? Vamos vencer na oração, irmãos. Não adianta o cristão querer vencer de outra forma, porque ele não vai conseguir. É na oração. Não tem outro meio. Não tem outro caminho, né? Não tem. O caminho é Jesus Cristo e a vitória só vem através da oração, né, presbítero Carlos? Só assim. Não tem. Não tem outra coisa. Eu vou lá e vou comprar a minha vitória. Não tem como. A vitória nossa já foi comprada pelo preço de sangue, que é do Senhor Jesus. Foi conquistada lá na cruz do Calvário. E para ela vir para minha mão e para sua mão é através da oração, da intercessão. Amém? Ore que Deus te responde. Amém? Aleluia.
vai pôr um louvor para nós? Não, eu vou fazer uma oração, depois a missionária vai fazer uma oração, nós vamos estar encerrando. Amém, queridos. Não vamos colocar louvor, até porque está dando problema aí, então a gente não vai, vamos continuar somente com fundo musical, amém? Não está colocando mais louvores, né? Vou estar orando aqui, logo após a missionária vai estar orando, né, pela Vitória, né? Vitória Gabriele e os demais amados que pediram também oração. A missionária vai estar orando aqui também, eu vou estar fazendo uma oração rapidamente aqui, e depois a missionária vai estar fazendo uma oração, e nós vamos estar nos despedindo, amém, queridos? E, queridos, sempre agradecendo, né, pela recepção, né, pela recepção que a Igreja Virtual de Cristo tem recebido, né, nos lares, onde estamos adentrando em lares, estamos aí com um live de 3.000, que foi feito há uma semana, né, missionário? Foi feito há uma semana aí, já 3.000, né, 3.000 visualizações, subindo para 3.100, 3.500, enfim, nós ontem fizemos uma, tá já em 2.000, quase 3.000 também, né, missionário? Ontem fizemos uma live lá do hospital, que já está também pulando para 3.000, né, a anterior também já está pulando para 3.000, então a gente só tem a agradecer, amém, querido? Agradecer aos amados que estão aí do outro lado aí, dando esse crédito para esse trabalho que nós estamos fazendo, amém, queridos? Então vamos lá, vamos orar, queridos, né? Pai amado, Deus querido, hoje, Pai, nesta noite, Pai, nos colocamos diante de Ti, Pai, com um coração humilde, Pai, reconhecendo, Pai, e sem a Tua graça, nós nada somos, Pai. Tu és fiel, Pai, em todo tempo, Senhor. Mesmo quando eu falho, nós falhamos. Essa é a fidelidade que nos inspira a te servir, Pai, com todo o nosso ser, Pai. Senhor, fortalece, Pai querido, fortalece o nosso espírito para que não nos desvie dos teus caminhos, Pai. Que a nossa fidelidade, Pai, não dependa da circunstância, mas do amor, Pai, que temos por Ti. Quando o desânimo, Pai querido, bater, renova as nossas forças, Pai. Quando o mundo tentar, Pai, nos seduzir, guarda nossos corações, Pai. Quando a dor quiser, Pai, nos endurecer, conserva em nós um espírito quebrantado. Pai querido, não queremos apenas te buscar nos dias bons, mas te adorar mesmo em meio às lágrimas. Glória a Deus. Pai queridos, não queremos apenas falar de fidelidade, mas vivê-las em cada decisão, em cada escolha, em cada atitude, Pai querido. Assim como servos fiéis da Tua palavra, Pai querido, queremos nos encontrar firme até o fim, como Daniel que não se curvou, como Jeremias que não se calou, como Ezequias que confiou. Pai querido, guarda-nos em fidelidade, mesmo quando ninguém estiver vendo, Pai. Que o nosso compromisso contigo seja maior que qualquer tentação. Aleluia, meu Deus. E no final da jornada que nós possamos ouvir, Pai, da Tua boca: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos nesta noite, Pai querido. E desde já te agradecemos, Pai querido. Se eu tenho um pouquinho pequitinho de crédito contigo, te peço, Pai querido, por mim, pela missionária, pela vida de nossos ouvintes que estão na escuta, pelos que vão acessar essa live durante a semana, essa madrugada, enfim. Adentra, Pai, na casa de cada um, Pai, e coloca lá um anjo na direita, outro na esquerda, na retaguarda, Pai, com a espada de fogo, Pai querido, e coloca Satanás para correr, em nome de Jesus, Pai, que te peço, e desde já te agradeço, Pai, amém.
Aleluia, Jesus. Pai Santo e de bondade, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Porque Tu és bom em todo tempo e em todo tempo Tu és bom, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que Tu tem feito, Senhor. Senhor, que agora o Senhor vai de encontro a cada ouvinte, Senhor. A cada um, ó Pai amado, que vai ouvir a live mais tarde, meu Deus, ou amanhã, ou depois. Adentra os lares, trazendo transformação, Senhor. Trazendo a cura, a libertação, ó Pai, para as vidas que necessitam da Tua presença. Pai, visita a irmã Maria Júlia, Pai. Visita, Senhor, a irmã Lourdes, o irmão Vilmar. Visita a pastora Anaílza, Senhor. Visita, ó Deus amado. Pai, a Kéterin, Senhor. Visita também, ó Deus amado, a Vitória Gabriele, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a cada criança, Senhor, que foi visitada ontem ali, meu Pai. Ser, Pai amado, com cada criança, com cada mãezinha ali, meu Deus. Jesus, abençoa, Pai da Vitória, meu Deus. Estende as Tuas mãos poderosas, Senhor. Pai, visita também o irmão William, a irmã Bruna, Senhor. Deus, todos aqueles que têm, ó Pai amado, nos pedido oração. Pai amado, que às vezes nós até esquecemos de falar o nome, Pai, mas o Senhor vai de encontro a cada um, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Pai. Senhor, abençoa também a minha vida, a vida do presbítero Carlos, nossos filhos, Senhor, os nossos parentes. Visita, Pai, a cada um, Senhor, de nós nesta noite, ó Deus. E estende as Tuas mãos poderosas, Senhor, porque o Senhor é o Deus de vitória, Pai. O mesmo Deus que deu vitória, Pai, para o povo lá no Egito. É o mesmo Deus que dá vitória para nós hoje, ó Pai. Senhor, olha para essa mãezinha que está com o coração entristecido, porque o filho está na droga, Pai. Mas ela te clama, Senhor, e nós sabemos que vai ter resposta, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo, ó Pai. Nos dá um resto de noite abençoado, guardados e acampados, ó Pai, pelos Seus anjos, ó Deus. E o que o Teu Santo Espírito fale mais em nossos corações é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Então nós vamos ficar por aqui. Eu ia colocar um louvor, né, queridos? Mas depois o Facebook fica cruzando ali, etc. Então é melhor não colocarmos, né, queridos? Fica só no fundo musical, né, que não tem direitos autorais, enfim, né? Queridos, ó, beijo no coração, né? Fiquem todos na paz de Cristo Jesus, que eu estou ficando por aqui. Amém, queridos? A paz do Senhor, meus amados, uma boa noite. Beijo no coração. Até sexta-feira, às 20 horas, Igreja Virtual de Cristo, entrando aí no seu lar. E muito obrigada por ter aberto a porta da tua casa para nós entrarmos. Amém? Obrigada. Deus abençoe.